Olá, meus queridos amigos, estamos chegando aí no sexto domingo do tempo pós-Páscoa. Estamos nos encaminhando para o final desse ciclo agora, que vai dar início já na semana que vem com o tempo de Pentecostes. E o texto do Evangelho desse final de semana é uma continuidade do texto da semana anterior. O tema é Jesus e a videira, sendo a videira, e os ramos, e os frutos que esses ramos produzem. Jesus vai continuar falando sobre os frutos, a importância dos frutos, mas vai dar um destaque especial para um fruto, que é o amor. E esse passa a ser o tema do nosso culto de hoje também. Então eu agradeço a tua acolhida, agradeço o espaço aí no teu tempo, na tua vida, na tua família, onde você está assistindo o culto agora. Obrigado por me receber. E eu quero então convidar você a fazer esse movimento de aproximação com o nosso Deus, baseado nesse amor que Deus oferece para cada um de nós. É uma oportunidade, que Deus nos dá de chegarmos a Ele, experimentarmos o amor dEle e depois seguirmos nosso caminho repartindo o amor que nós recebemos. E uma das formas muito bonitas que Deus tem de compartilhar o amor, muito forte, muito intensa de compartilhar o amor, é recebendo a cada um de nós, mesmo pecadores, mesmo cheios de pecados e de culpas, Ele não nos rejeita, Ele nos acolhe no abraço de Pai amoroso. E no seu amor Ele nos restaura, nos regenera, nos dá nova vida, novas oportunidades e encaminha nossos pensamentos. E é isso que nós vamos fazer então agora nesse momento de culto. Primeiro vamos harmonizar a nossa relação com Deus, através do perdão de todos os nossos pecados. Então convido vocês a nós nos aproximarmos do altar e pedirmos o perdão, para que Deus nos limpe de todas as nossas imperfeições, todas as nossas culpas, e nos prepare para receber a palavra dEle. Vamos lá então? Ok, vamos chegar ao altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pelo Teu amor imenso que vem a cada um de nós em todos os tempos, e em todas as dimensões da nossa existência humana. Te agradecemos pelo cuidado que Tu tens para cada um de nós. Te agradecemos pelo abraço que Tu ofereces a todos nós, mesmo sendo pecadores. Trazemos a Ti a nossa confissão, o nosso arrependimento verdadeiro por todos os nossos pecados cometidos por pensamentos, palavras e atitudes. Reconhecemos a nossa culpa e confiamos no Teu amor, nos entregamos nos Teus braços e pedimos perdão. Pedimos que nos ajude a desfrutar esse perdão na Tua companhia, que possamos também repartir o perdão que Tu dás a cada um de nós no encontro com as outras pessoas com quem convivemos. Concede-nos a oportunidade de refletirmos no culto de hoje sobre esse Teu grande amor e o amor que nós precisamos ter uns com os outros. Pedimos isso em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. E assim se dá a nossa relação com Deus. Nós pecamos, nós voltamos, nós pedimos perdão e renovamos. Agora estamos limpos de todos os nossos pecados. Deus oferece o perdão para todos nós que estamos verdadeiramente arrependidos. E eu confirmo esse perdão para você aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha certeza que os teus pecados estão perdoados se você está verdadeiramente arrependido. Amém. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, olha o céu e olha o mar. Olha os verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Cristo veio ao mundo para morrer por ti, por mim.
mas ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. O Salmo número 98 é o salmo indicado para esse final de semana e fala sobre a vitória e a justiça de Deus. E aqui a palavra é a seguinte: cantem uma nova canção a Deus o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com o seu santo poder, Ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória, Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, Ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus o Senhor, com acompanhamento de harpas, e toquem música nas liras. Ao som de trombetas e cornetas, cantem com alegria diante do Senhor, o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores. Rios, batam palma. Montes, cantem de alegria diante do Senhor, porque Ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Vamos receber agora o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 34 até o versículo 48. E diz assim a palavra: Então Pedro começou a falar. Ele disse: Agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda a parte fazendo bem
e curando todos os que eram dominados pelo diabo. Porém, Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram, pregando-o numa cruz. Pedro continuou: porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creram nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviram os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? Ele mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo, e elas pediram a Pedro que ficassem ali alguns dias. Esse é o texto de Atos dos Apóstolos do dia de hoje. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui. Alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui. Alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Em 1 João, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 8, nós encontramos a epístola de hoje, que diz assim:
Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 estão de pleno acordo. Aí a palavra de Deus da epístola de hoje. Deus abençoe essa palavra a todos nós. Seguimos agora compartilhando o Evangelho de hoje, que é de João capítulo 15, a partir do versículo 9, que diz assim: Assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar.
Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi a vocês, para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isso: amem uns aos outros. Esse é o texto sagrado do Evangelho de hoje. Nós vamos agora à nossa confissão de fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Tudo que no mundo você tem perde seu valor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Se até com piedade sua alma você ajudar o seu irmão, é bom saber, se não tiver amor, é tudo em vão. O amor que falo é aquele que Jesus, de braços abertos, falou: amai o inimigo como vos amei. O amor que vem da fé no Salvador traz felicidade e paz, que serão companhias em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão, pois mais valioso
amor é o mais importante, diz nosso Senhor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, nós vamos agora abrir os textos bíblicos desse final de semana, desse culto, e buscarmos lá a nossa mensagem. Como que Deus entrega e o que Deus está entregando para nós no dia de hoje. Nós já olhamos, já podemos conversar um pouquinho no início desse culto, que existe uma linha, né, um pensamento central desses textos. Ele mais ou menos se harmoniza em torno de um assunto. Há uma dinâmica entre os textos assim muito parecida, que se visita, né, entre os textos em torno assim de busca de significados. Nós estamos aí no 6º domingo depois da Páscoa e vamos abrir o texto que já começamos no fim de semana passado, que é a narrativa de Jesus se apresentando como sendo Ele a videira verdadeira e nós os ramos. A gente já olhou a primeira parte desse texto e esse fim de semana agora é a segunda parte. Jesus continua falando e nós vamos poder pensar assim, como tema do nosso culto, o amor como um fruto essencial. Poderia ser esse o pensamento. Então a dinâmica que tem entre os textos, ela passa pelo batismo, por exemplo, né? Todos os textos têm uma relação com aquilo que acontece no batismo na nossa vida. O Pedro, inclusive, ele cita a palavra batismo no texto que a gente viu ali de Atos dos Apóstolos. Os outros textos não usam especificamente essa terminologia, mas os textos falam de coisas que acontecem no batismo, estão relacionadas ao batismo. Então é uma dinâmica que tem. Batismo está aí dentro dessa pauta. Também outra parte que visita assim, em todos os textos o fato de nós sermos escolhidos de Deus, somos o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Também dentro dessa dinâmica, a conexão nossa com a videira verdadeira. E o que decorre a partir desta conexão? E os frutos da fé. Essa é a dinâmica que está entre todos os textos. São os assuntos que ligam todos os textos. Vamos começar então pelo texto do Evangelho, que é o texto de João, do capítulo 15, que a gente fala de Jesus e a videira. O que nós temos aí nesse momento agora? Jesus enfatizando agora um fruto específico, enfatizando o amor. E ele faz questão de falar disso. Ele usa várias vezes o termo amor. Quer ver? Ele vai dizer assim, ó, o Pai me ama. Começa por aí. Depois ele diz, eu amo vocês. Depois ele diz, se vocês obedecerem a mim, continuarei amando vocês. Depois ele diz, o Pai continua me amando. E fala de novo, o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros. Amo vocês porque vocês são meus amigos. O que eu mando a vocês é que vocês amem uns aos outros. Olha só quantas vezes aparece, né, o verbo amar conjugado em diferentes tempos verbais. Então essa é a ênfase do texto. Já está claro, né? Só pela insistência, né, no uso da palavra amar, amor e todos os derivados, já nos dá a ideia de que realmente esse é o assunto desse texto. A gente vai ainda olhar lá no versículo 16 que diz assim, ó, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi vocês para que vão e deem muito fruto, fruto este que não se perca. Então sim, muito fruto. Que fruto? O amor. Poderíamos traduzir assim,
para que vocês deem muito amor, para que vocês manifestem muito amor. Eu acredito que Jesus está enfatizando essa ideia de bastante amor, porque toda a ação dele a nosso favor dentro do mundo é resultado de muito amor. O amor de Deus por nós é muito grande, é maior do que o nosso próprio entendimento, não cabe dentro da nossa mente o tamanho do amor de Deus. E Jesus está nos estimulando a termos um amor grande, a termos um amor expressivo, a termos um amor assim, parecido com esse amor que Ele está representando por nós, quando vem a nós para nos salvar. E aí Jesus diz, nós somos escolhidos de Deus. Isso, o fato de sermos escolhidos por Deus, o fato de termos sido batizados e sermos confirmados, ter essa nossa escolha confirmada pelo batismo, né, que Deus oferece para nós, nos conecta a essa fonte de poder, a essa fonte de amor. E agora nós somos convocados a mostrar que essa conexão deu certo, que essa conexão funciona, que de fato nós estamos conectados a uma fonte de amor. Não é possível imaginar uma vida cristã desconectada do amor, não tem, né? O mais importante de todos os frutos é o amor ao próximo. Essa é a ênfase que Jesus está dando, que vocês amem uns aos outros. É aí que vai aparecer que vocês estão mesmo conectados a mim, que vocês estão conectados, são galhos, são ramos da videira que sou eu. O amor tem que aparecer lá. Interessante essa ênfase do amor ao próximo. João capítulo 4, é um outro texto que está próximo aí, né? Ele fala assim, capítulo 4, versículo 20 e 21. Ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o irmão a quem vê. O mandamento é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Veja só, aqui confirma a ênfase da importância do amor ao próximo. Você não vai conseguir dizer que ama a Deus que você não enxerga, não sabe onde é que está. Está lá no céu, está lá não sei aonde. Se você não ama aquele que está na tua frente, se você não ama tua esposa, teu marido, teu filho, teus amigos, teus vizinhos, as pessoas que circulam à tua volta, se você não consegue demonstrar amor por essas pessoas, como é que se diz que ama a Deus? Isso que Jesus está dizendo, ninguém pode amar a Deus se não consegue amar o próximo. E aqui, Jesus não está nem de longe pensando que algum tipo de próximo pode ser não amado, pode ser deixado de lado. Não, ele fala amar o próximo. Não importa a cor, posição social, o sexo, não importa, é amar o próximo. Esse foi o movimento permanente de Jesus durante todo o seu ministério, a sua atuação dentro do mundo. O amor de Deus pelo ser humano, o amor de Jesus pelo ser humano superou todas as coisas que ele fez. Foi muito intenso. Foi o amor que moveu Deus desde a criação em todas as suas ações. Tudo o que ele fez relacionado à nossa existência, relacionado às histórias e tudo aquilo que nós conhecemos lá do Antigo Testamento e Novo Testamento, motiva o amor. O amor motiva a ação de Jesus, aliás, de Deus. Nós temos sim um Deus que é severo, é pontuado, mas é um Deus justo. A severidade de Deus nunca ofuscou o amor de Deus, pelo contrário. Deus sempre mostrou o seu amor em todas as situações com quem Ele lidou. Por exemplo, chamou Adão e Eva após um incidente sério lá no Jardim do Éden, mas falou com eles com severidade sobre o seu pecado. Chamou a prestação de contas. Também Deus agiu com severidade quando chamou Caim para se explicar: onde está o teu irmão? Foi Deus severo. Também chamou toda a humanidade antes de trazer o dilúvio
durante muitos e muitos anos, ficou chamando a humanidade ao arrependimento. Os moradores de Sodoma e Gomorra foram chamados por Deus por causa dos seus pecados. Os construtores da Torre de Babel também foram chamados por Deus por causa dos seus pecados. Davi foi chamado por Deus por causa do seu grande pecado. Todos foram chamados. Em todas essas ações nós vemos severidade e justiça da parte de Deus, porém, nenhuma história chegou ao fim sem que aparecesse a tônica do amor por aqueles com quem Deus estava se relacionando. Isto é um fato bem interessante para a gente pensar. Ninguém foi punido e castigado sem ser amado. Os que foram punidos e castigados foram aqueles que rejeitaram o amor de Deus. Aqueles que não entenderam, aqueles que não aceitaram, aqueles que desfizeram, debocharam em relação ao amor de Deus. Assim, Jesus também agiu, sempre pautado pelo amor. O amor ao ser humano foi a tônica de tudo aquilo que Cristo fez pela humanidade. Por amor, Ele deu a vida para salvar a humanidade. Por amor, Ele resgatou todas as vidas de todos os seres humanos. Por amor, Ele restabeleceu as dignidades das pessoas com quem Ele se relacionava. Por amor, Ele agiu com justiça em relação ao ser humano. Por isso é inconcebível, imaginar que um seguidor de Jesus possa não ter o amor como pauta das suas ações. Não é possível imaginar isso. Não é possível entender que possa existir alguém que diz que ama a Deus e que ama Jesus, mas não tem o amor presente. O amor faz parte da vida. Esse é o fruto mais nobre da nossa conexão com Jesus, da nossa ligação com Ele, de sermos os ramos desta grande videira que produz atos de amorosidade. Vejam o que está escrito lá em 1 João capítulo 3, versículo 18, que o nosso amor não seja somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra através de ações. O amor de que nós estamos falando é um amor que precisa aparecer, como apareceu o amor de Deus, como apareceu o amor de Cristo e beneficiou a humanidade. Assim também, João diz, nada de pensar em ter um amor só de discursos, mas o amor tem que ser de atos, de falas e de atos. Em Romanos capítulo 12, versículo 9, diz assim, que o amor de vocês não seja fingido. É Paulo que está falando. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem por tratar todos, uns e os outros, com respeito. Não seja fingido. O amor não pode ser só de fachada. Precisa ser de atos que se concretizam. O amor cristão, do qual nós estamos falando, é aquele amor que leva a nós olharmos uns pelos outros e cuidarmos uns dos outros. Por exemplo, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, aqui nós temos grandes desafios e grandes oportunidades de concretizar o amor. Aquilo que nós dizemos ter. Está diante de nós constantes oportunidades de fazermos o bem, de concretizarmos o nosso amor em relação a tantos que estão necessitando do nosso olhar e do nosso cuidado. O amor é quem nos move a passar por perto dos necessitados. O amor é quem nos move a olharmos para os necessitados. O amor é quem nos leva a socorrermos os necessitados.
E isso está dentro da história do bom samaritano que Jesus usou como ilustração do verdadeiro e genuíno amor. O amor nos leva a abrirmos os nossos armários, a abrirmos as nossas geladeiras e compartilharmos aquilo que temos. O amor nos leva, nos tira da indiferença em relação àquilo que está à nossa volta. O amor, ele nos move da apatia, de não fazermos nada pelas pessoas. O amor nos leva ao encontro de consideração, de cuidado, de afeto, de atenção para com todas as pessoas. Foi por amor que Jesus se dirigiu àquela viúva de Naim, que chorava desesperadamente pela morte do seu único filho. Foi por amor que Jesus foi conversar com aquele jovem rico que estava confuso diante das suas riquezas. Foi por amor que Jesus acolheu aqueles 10 leprosos e curou cada um deles. Foi por amor que Jesus acudiu Pedro quando afundava por causa da fraqueza da sua fé. Foi por amor que Jesus conversou com Zaqueu, aquele ladrão cobrador de impostos. Foi por amor que Jesus conversou com aquela prostituta e deu para ela um novo rumo de vida. Foi por amor que Jesus conversou com Nicodemos, o grande entendido de todos os assuntos, e explicou para ele a respeito da fé. Foi por amor que Jesus recebeu as crianças e as abençoou. Foi por amor que Jesus deu visão aos cegos e deu condição de audição aos surdos e de movimentos aos que estavam aleijados. Foi por amor que ele pegou o pão e os peixes e distribuiu aos famintos. Foi por amor que ele ensinou os pescadores a buscarem os peixes em grande quantidade. Foi por amor que ele acalmou as águas daquela grande tempestade em que os discípulos estavam envolvidos. E é por amor que ele nos conduz a verdes pastos e nos leva a águas tranquilas. As ações de Jesus são amorosas. Assim é o amor. Ele é sempre dinâmico. Ele leva a fazer, ele leva a realizar. Jesus não fez só discursos, Jesus fez ações, concretizou ações, envolveu pessoas, resgatou pessoas. E olha que interessante isso que diz no livro de Atos, que nós lemos hoje, capítulo 10. Vocês sabem o que aconteceu depois que João pregou a mensagem a respeito do batismo. Sabem como Deus derramou o seu Espírito Santo sobre Jesus. Sabem que Jesus andou por toda parte fazendo bem, porque Deus estava com ele. E aqui está o segredo de toda aquela ação amorosa. Jesus foi capaz de fazer tudo o que fez, porque Deus estava com ele. E olha só que interessante. Quando nós somos batizados, Deus passa a estar conosco. Passa a ser o nosso Deus, o nosso Pai, a estar junto com a gente, ligado a nós pela fé. Pelo nosso batismo, nós estamos ligados à verdadeira fé, como ramos ligados à verdadeira videira. Pelo nosso batismo, nós estamos habilitados a agir como Jesus agiu. Estamos prontos para o fruto do amor. E aí a gente começa a entender o texto de 1 João, que diz lá no capítulo 5, versículo 2: Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos mandamentos de Deus. Amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E o resumo dos mandamentos de Deus? Amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as outras coisas. Porém, vejam que ênfase, de novo, nos mandamentos. 3 mandamentos para falar do amor de Deus e 7 mandamentos para falar do amor ao próximo. Todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como nós temos a vitória sobre o mundo
pela nossa fé. Não existe amor sem Deus. Se existe amor, então é porque Deus está ali. Porque o amor de Deus é eterno. Porque Deus é amor. O amor não existe sem Deus. Deus é a essência do amor. Então, se nós dizemos que amamos alguém, mesmo que nós não tenhamos consciência exata da presença e do poder de Deus na nossa vida, nós estamos lidando com algo que é de Deus. Se amamos alguém, não deveríamos negar a existência de Deus, deixando de amar o nosso próximo. Não deveríamos negar a existência de Deus, negando o amor de todo o coração pelas pessoas que estão ao nosso alcance. Este é o chamado constante da fé. O amor, ele não é do mundo, não é invenção do mundo, não é filho do mundo, não nasce do mundo. Deus criou o mundo com amor, mas o amor é de Deus. Está dentro do mundo através da presença de Deus. Deus colocou o amor no mundo, sabe como? Através do ser humano. Quando Deus fez todas as coisas, Deus plantou lá no meio, como coroa de criação, o ser humano. E quem é o ser humano? Era um boneco de barro com o fôlego de Deus. Deus estava dentro do ser humano. Deus está dentro, ainda hoje, do ser humano. Então, se existe ser humano dentro do mundo, vivo, é porque existe um ser humano habilitado pelo amor de Deus. Porque quem dá a vida para o ser humano é o amor, é a presença do amor, é a presença de Deus que gera a vida. Então, a tua vida e a minha vida é uma prova evidente do amor de Deus. O ser humano, ele é o hospedeiro do amor de Deus dentro desse mundo. Quem carrega o amor por dentro do mundo são os seres humanos. O ser humano desligado da videira é como um galho que seca e morre para ser jogado no fogo depois que está seco. Por isso nós mantemos a nossa conexão com Cristo, para não perder a seiva do amor. A nossa vida passa a ser regida pelo amor de Deus. E aí nós seguimos a nossa existência. Seguimos o caminho que nos leva para perto de Deus. Passaremos pela morte para encontrar com a vida. Porque Deus amou o mundo. E a morte é uma parte desse amor. E na nossa morte foi levada por Cristo. E nós passaremos agora também por esta morte com a vitória que Cristo já nos deu. Por isso, mantemos a nossa comunhão e a nossa conexão com Cristo, a videira verdadeira. Permanecemos conectados a Ele pelo nosso batismo. Refletimos sobre o nosso batismo diariamente. Martinho Lutero dizia, pensem no batismo de vocês todos os dias, porque vocês não podem esquecer de que pelo batismo é que vocês estão conectados a Deus. E é pelo batismo que vocês têm essa fonte do amor. Façamos exercícios de espiritualidade para manter ativo e vivo o amor dentro de nossos corações. Orações, reflexões, meditações são exercícios espirituais para a manutenção do amor. Falemos sobre a nossa fé. Ofereçamos ao Espírito Santo tempo para que Ele nos comunique através da palavra o seu poder. A leitura bíblica nos colocará em direto contato com esse poder. Pratiquemos as boas obras e amemos ao próximo, como Deus espera de cada um de nós. Essa é a ênfase dos textos bíblicos de hoje para nós. O amor acima de todas as coisas. Amém. Se amam descer.
Vamos agora ao nosso abraço dos aniversariantes. Nós vamos chamar o João Pedro Zaibel, dia 2 de maio, para te entregar o nosso abraço, João. Que Deus abençoe e proteja você. No dia 3 de maio, nós entregamos o nosso abraço para a Eunice, completando mais um aniversário. E no dia 4 de maio, o Vinícius Zaibel. Então, por esses nossos amigos, nós queremos orar agora no nosso culto, pedindo para Deus que mantenha a sua mão estendida sobre vocês, protegendo, abençoando, para que todos possam encontrar serenidade, paz, prosperidade, alegria e tudo de bom no caminho de vocês. Por vocês, nós queremos fazer esse momento de oração. Nós também queremos, nesse momento de oração, lembrar todas as famílias da nossa comunidade, pedir que Deus esteja presente com as famílias, especialmente aqueles que estão em risco, de contaminação. Aí algumas situações aí se renovam agora de novo, de preocupação com as pessoas que tiveram contatos e convívio com pessoas aí contaminadas. Nós queremos pedir que Deus esteja presente nas famílias, protegendo a todos, para que possamos ser preservados de situações mais graves aí no que diz respeito a essa doença. Agradecemos a Deus pela proteção e pedimos que Ele continue conosco. Vamos então ao nosso momento de oração. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua presença em nossa vida, pelo amor que se manifesta em toda a nossa caminhada. Sabemos que não merecemos esse amor, mas nos alegramos por termos sido criados pelo Teu amor, cuidados pelo Teu amor e protegidos pelo Teu amor e ainda salvos também pelo Teu grande amor. Te agradecemos muito, ó Deus, por essa relação amorosa que Tu estabeleceste conosco desde o dia do nosso nascimento. Pedimos que Tu continues olhando por todos nós para que não nos percamos nesse caminho de vida e que possamos dar alto valor a esta relação amorosa que nós temos contigo. E dessa relação nós possamos extrair forças para amar também o nosso próximo. Que o nosso amor não seja fingido, não seja só de palavras, mas seja de fatos, de ações, de verdades, de atos concretos. Ajuda-nos assim a estendermos o amor no caminho da humanidade. Nós te agradecemos junto com nossos irmãos e irmãs aniversariantes pelas bênçãos que eles receberam até aqui. Pedimos a Deus que mantenhas a Tua mão estendida sobre a vida desses Teus filhos, permitindo que eles possam encontrar tranquilidade, segurança, paz, bondade e o Teu amor. E assim conceda-lhes muitas felicidades e muitos anos de vida. Pedimos a Deus também que Tu olhes com amor e bondade para todas as famílias da nossa comunidade, especialmente aquelas que passam por preocupações em relação à Covid. Que todos possam ficar protegidos pelo Teu amor e guardados na Tua graça. E assim possamos ficar seguros em relação também a essa doença. Ajuda-nos a sermos cuidadosos e responsáveis com nossas ações para podermos evitar situações de contaminação. Mas se isso acontecer, cuida de nós com amor, cuidado e carinho. Obrigado a Deus por esse presente tão grande que tem nos dado de proteção, amor e bondade até agora. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.